Ok. A boneca deitada na cama com o cobertor por cima dela. Eu disse, oxe, que tá aí dormindo? Quer que eu bote aonde? Bota aqui atrás de tu. Aqui assim. Não, longe, Binho, senão... Longe, é? É. Graça e paz, Alex Lima, graça e paz, Tailane Nunes. Estamos aqui iniciando mais uma live do Falando Entre Nós. Tem outro lado aqui, ó, no hack. No hack, Binho, no hack. Oi mesmo. Estamos aqui, né? Estou com o convidado Felipe Ventura. O que, rapaz? Que honra, viu? Que honra, Felipe Ventura, pela primeira vez aqui na live. Que legal. Hoje falando sobre Mateus, no capítulo 4. Bota um biquinho mais fraco aí, por favor, para você. Obrigado. Obrigado, vaso de alabastro. Deixa eu botar de fuinha. Binho, cara de fuinha aqui me ajudando. Cleiton, show! Graças a Deus. O Binho, cara de fuinha, meu amigo Kleber Binho aqui me ajudando. Pessoal, graça e paz, que alegria estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, de Nelly Ventura, ok, que bênção, viu? Mais uma vez estar aqui com vocês, participando, trazendo aqui a reflexão rapidinha aqui na nossa live sobre Mateus, no capítulo 4, na série que nós estamos trazendo aqui sobre Mateus. Cada dia um capítulo de Mateus, a gente aqui conversando um pouquinho, né? E nós vamos hoje falar sobre Mateus capítulo 4. Ontem foi Mateus capítulo 3, evidentemente. Amiga, é mesmo assim. Vamos lá. E hoje a gente vai te surpreender mais um pouquinho, né? Hoje, capítulo 4, a tentação de Jesus. E que coisa incrível. E nós vamos já aqui, né, pedir que você possa comentar, possa aí compartilhar, tá certo? É uma live rápida, bem rapidinho, não é de uma hora. É só pra gente comentar um pouquinho sobre o capítulo 4 de Mateus, tá bom? E hoje eu vou chamar um convidado aqui, Andrés Araújo. Que honra ter você aqui conosco. Hoje a gente vai convidar aqui, ter um convidado todo especial a participar conosco. Eu vou chamá-lo agora para entrar aqui ao vivaço conosco. Sim, eu sou meu locutor também. São vários locutor. Tá aqui Nina também aperreando. Já convidei aqui o nosso convidado para participar conosco. Vai entrar aí o conferencista internacional, Alexandre Lima. Aê, seu Tomás, rapaz! Graças a Alexandre. Colocar nessa peleja, velho. Graças a Deus. Que alegria poder ter a sua participação aqui conosco, viu? Nesse momento aqui que a gente vai ter, falando um pouquinho aqui, compartilhando crescimento na palavra. Tô na Rede Kids. Cleiton, tô na Rede Kids, eu te quero. É assim mesmo, viu? Shalom, Bárbara. E Bárbara também, Paula, Sandra, bem. Você me escuta bem aí, Zé? Ô, Xande, como é a proposta de hoje? Como é a nossa proposta aqui? Durante a semana, de segunda a quinta, nós temos essa proposta de trazer um capítulo, falar um pouquinho sobre o capítulo do Evangelho de Mateus. Hoje é sobre o capítulo 4. Ontem já foi incrível, eu mesmo de ontem. E hoje aqui já começa quente, né? Ontem a gente teve João Batista com aquele discurso forte, né? Confrontando ali fariseus e saduceus, o grupo político da época, os saduceus, os ricos, metidos a entendedores da cultura grega, os fariseus ali, né? Crentes, metidos a crentes do Torá, fielmente ali ao Pentateuco, a lei de Moisés e a lei oral, a lei que valia ali naquele momento. Os hipócritas e João Batista dispensa que vão escapar da ira vindoura. É ruim, é difícil, viu? O discurso foi forte. Mas depois Jesus veio com um discurso mais ameno, né? Jesus veio com um discurso mais ameno. Mas hoje não é o capítulo 3, hoje é o capítulo 4. E já começa como, Xande? Já começa com a tentação de Jesus, meu irmão. Você escuta bem, né, Zé? Oi? Tá escutando bem? Tá escutando bem eu falar? Eu tô escutando bem você falar, tá ótimo. Todo mundo tá ouvindo bem aqui. Ah, tá certo. Na verdade, esse capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus, né? Acho que esse capítulo aí, ele mostra muito, né? A questão de que quem vai vencer de fato precisa obedecer, né? Então, assim, até o próprio Jesus, ele foi levado a a passar por esse teste de Deus para nos tratar e
nos guiar hoje como devemos obedecer, né? Se o próprio Jesus precisou passar por esse processo, quanto mais nós, né? Que estamos aqui, servos para o reino, né? Servindo para Deus e para o reino, né? Pois É é, bem importante. pois é. E você vê que o capeta, esse capetado, esse maligno, esse Belial, ele é tão triste, meu irmão, que ele foi tentar Jesus, meu. Você vê, Jesus, 100% homem, 100% Deus, sendo tentado. Ele foi levado pelo Espírito. O diabo não levou Jesus para lugar nenhum, né? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, né? Estava ali jejuando. E olha o que é interessante. Jesus, ele foi tentado naquilo que ele tinha necessidade. Exatamente. É, é bem forte isso, né? Porque quando a gente chega aqui, Josemar, no capítulo 7, que Jesus responde, né? Também está escrito, né? Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, né? Então, na verdade, até o diabo é o diabo de Deus, né? Se a gente for analisar. Mas foi Deus que criou, infelizmente foi Deus que criou esse capeta. Infelizmente, né? Assim, e ele se rebelou, né? Depois o diabo leva Jesus ao monte e aí começa tudo a trajetória, né? Mas até o diabo é o diabo de Deus, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento mesmo, de que Jesus foi levado em espírito, ele não foi em carne, né? E foi em espírito para o deserto, né? Sofrer toda essa tentação aí, passar e nos mostrar de fato que ele venceu, né? Tudo isso. Xande, e veja o interessante. Jesus foi lá, foi jejuar, ele foi se purificar, ele foi se consagrar e ele teve fome. Isso significa que Jesus provavelmente em algum momento ele contristou o rosto, ele demonstrou a necessidade fisiológica dele. E o que Sim. acontece? Mateus aí no capítulo 4, através de Jesus, nos traz uma lição extraordinária, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Na sua consagração ali em oração e jejum, ele sentiu fome. E o que foi que aconteceu? O diabo ele não é onipresente. Os demônios, as entidades não são onipresentes. Mas o diabo estava lá, em pessoa, para tentar Jesus. E ele percebeu que Jesus estava com fome. E nesse momento, ele foi e ofereceu, ele tentou, ele confrontou Jesus na sua necessidade. Tu és o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pão e come. E Jesus aí já indaga ele, né? Falando que tá exatamente no capítulo 5, né? Eu acho. 5. É 5, exatamente. No verso 4, Jesus responde a ele. Exatamente aqui. Aproxime o seu filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pães, né? No 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Aleluia. procede da boca de Deus, né? Aleluia. Isso é muito forte, né, cara? Porque, assim, o diabo, como você falou, ele estava presente mesmo, né? Então, ele percebeu, mesmo Jesus espírito, que mesmo Deus sendo 100%, Jesus 100% sendo 100% Deus e 100% homem, ele viu realmente o semblante de Jesus, né? Ele viu a parte física mesmo, né? A parte fisiológica mesmo de Jesus, assim, necessitando de comida mesmo, né? De uma água, de algo desse tipo, né? Então ele tenta Jesus com o pão, né? E você vê, no verso seguinte, ele vai tentar Jesus, ele vai confrontar Jesus na convicção de Jesus. Ele tentou ali atemorizar, estremecer a convicção de Jesus, quando ele levou Jesus para um ponto alto da cidade e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar e te livrarem de todo mal. Olha só, tentando fazer com que Jesus, a convicção de Jesus fosse abalada. Jesus era convicto, sim. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, e se ele caísse, Deus daria ordem aos seus anjos, sim, para livrá-lo. Mas o Senhor respondeu, como sempre, com base na palavra. Jesus nos traz outra lição aí, Alexandre, né? Que nós precisamos ter um respaldo bíblico para trazer as nossas respostas quando nós fomos confrontados. Jesus ali, mais uma vez, respondeu de forma brilhante. E a resposta dele foi qual? Ele dará ordem aos seus anjos e para que você não tropece em alguma pedra, né? Se és filho de Deus, jogue daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos
e a teu respeito, e com as mãos eles segurarão, né? Para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, né? Aleluia. Aleluia. Ele colocou, na verdade, o diabo no lugar dele, né, Josemar? Ele colocou Colocou o no diabo lugar. no lugar dele automaticamente. E o que você falou aí é extremamente rico, né? A gente precisa saber o que está na Bíblia para a gente ter respaldo e responder à altura ao diabo, né? Então, assim, ele tentou Isso. persuadir aí Jesus e levou um troco acerca da palavra também, né? Então, se ele sabe da palavra, Jesus sabia muito mais ainda, né? Porque é o Filho de Deus, né? Então, E vem outra lição aí, Xande. Vem outra lição. exatamente. É como se Jesus estivesse querendo dizer assim, ó, olha só, se tu sabe, se Josemar sabe, que se ele for assistir uma novela, vai ter uma cena que vai fazer com que ele tenha desejos e pensamentos impuros. Ah, não, mas eu vou assistir, porque Deus está comigo. A palavra diz, não tenta o Senhor teu Deus, não coloca teu Deus à prova, meu irmão. Se você sabe, e Jesus está dizendo assim, ó, se você sabe que aquilo vai te levar à queda, que aquilo vai te levar ao pecado, que aquilo vai te levar ao abismo, um abismo chama outro abismo, foge. Foge da aparência do mal, que a palavra diz. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Exatamente. É, essa questão de fugir à aparência do mal aí, eu tenho conversado muito aqui dentro de casa, né? A gente tem que estar sempre fugindo da aparência do mal, né? Essas brechas que a gente acha que não é brecha, é muito grande, né? Como aquela questão lá daquela passagem lá que Jesus fala sobre o camelo, né? Que ele dá aquele exemplo lá sobre o homem rico entrar por dentro de uma agulha, né, de um camelo, né? Na verdade, ele está fazendo uma Sim, analogia ali sim. do que acontecia no deserto, no Egito, naquela época, enfim. Tem toda uma história teológica por trás disso, né? Que Jesus não ia falar nada, não ia falar nenhuma parábola sem ter um sentido daquilo por trás, né? Com E a própria certeza. Bíblia, e a própria Bíblia diz, e ele mesmo diz, né, que para aqueles eu falo em parábolas, né? E para vocês eu falo de outra forma, né? Então, Isso é o que mesmo. ele respondia depois aos seus apóstolos, né? Então, a gente precisa ficar ligado mesmo nos sinais e Jesus ele nos dá sinais para a gente estar sempre na brecha e não tá próximo a cair, né? A gente precisa estar de fato entendendo e sensível ao Senhor para algumas coisas, né? E ainda vem o capítulo 8, né, Josemar? Que eu acho que você vai querer falar aí agora, né? E a gente responde aqui. Capítulo 8, o diabo ele ainda não insiste ainda, né, em tentar Jesus, né? Ô, coitado. É um comédia mesmo esse diabo, né? É comédia. Como diz o outro, né? É massa ver o diabo sofrendo. Oh, meu Deus. Leva Jesus para um alto monte, mostra as paixões do mundo, as riquezas do mundo. Aí diz, ainda tem a ousadia, que babaquinha, ainda tem a ousadia de dizer, olha, Jesus, se tu prostardes e me adorardes, tudo isso, como é que eu posso dar aquilo que não é meu irmão? A resposta de Jesus é maravilhosa. A gente disse daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, Aleluia. o seu Deus, Somente a e só ele. ele preste culto. Aleluia. É aquilo que eu já falei aqui, né? Até o diabo é o diabo de Deus, né? Então até ele sabe que ele tem que prestar culto. Se a gente voltar lá atrás, eu me recordo agora Binho do tá passando capítulo por aqui 9, se escondendo, Binho. se a gente for voltar lá, Josemar, e ver a passagem de Jó, quando o diabo está ali orquestrando alguma coisa na terra, e Deus fala, o que é que você está a fazer lá na terra? Ele, tô vendo, tem um homem lá e tal. Ele, tu conhece meu servo Jó e tal. Porque, assim, se você analisar direitinho, o diabo vai até Deus para pedir permissão para fazer algo com o ser humano. Que era um ser humano. Isso mesmo. Então ele não tem poder nenhum. A gente só tem que colocar isso na nossa cabeça que ele não tem poder. Porém, precisamos acreditar que o inferno que existe e o céu existe. Então, se o Isso. inferno existe, existe o diabo, que ele vai estar sempre tentando a nossa vida, mas muito mediante as nossas brechas e o que a gente vai deixar exposto de nossa vida, né? Então a gente tem que prestar muita atenção
ter muito discernimento aí, que a gente já falou aqui, né? E tá muito sensível à voz do Senhor, né? Isso mesmo. Olha aí, na sequência, a gente tem aqui algo bem importante também, cara. É quando Jesus volta para a Galiléia, né? Jesus, Isso. ouvindo, porém, de João, que fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftalí. Aqui, a partir desse texto aqui, do verso 12 até o 17, a gente vê mais um cumprimento de uma profecia bíblica através do profeta Isaías. É algo Sim, incrível, cara. Isaías exatamente. profetizou isso. Isaías Porque, profetizou isso. assim, se a gente for ver nas escrituras do Novo Testamento, e quando a gente vai estudando, você vê sempre Jesus mencionando algo que foi escrito lá atrás. Ele não Sim, fala, ele não fala detalhes, mas ele fala como estava escrito pelo profeta, isso. né? Ele está sempre indagando aquilo. Então, a gente sempre vai encarar essa situação, né? Jesus, ele não veio desfazer realmente a lei. Ele veio cumprir a lei, mas através da graça, né? Então, o que é hoje, então? Eu falo até aos meus meninos quando eu estou discipulando. O que é mais fácil hoje? Você pecar pela lei ou pela graça? Pela lei, você era pego, só era julgado quando você era pego no Isso. ato do adultério. Hoje Isso. não. Hoje, quando você pensa em pecar, aí Jesus e o Espírito Santo já fazem no seu coração. Cabeção, essa mulher não é tua, não. Isso que tu estás fazendo não é teu, não. Esse dinheiro não é teu, não. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais difícil hoje você pecar quando você tem o Espírito Santo dentro de você do que quando você estava na lei. Então, assim, o cumprimento de tudo, Jesus é fenomenal, né? Jesus é O fantástico. acusador, o acusador era externo, agora o acusador é interno. É, não Não é entendi. isso? O acusador era externo, a lei. A lei era Sim, externa. A lei é sim, acusador, mas era externa. Hoje o acusador, que não é acusador, a palavra é forte, o Espírito Santo não é acusador, mas não, ele nos alerta, vamos dizer assim. é, Ele acende o sinal vermelho pra gente. O amarelo que é o exatamente. alerta. É um alerta, exatamente. Igual a tua É, camisa. igual, e o seu fundo o pano de fundo aí. Se tu tivesse aqui, eu só ia ver tua cabeça. Ah, e os olhos, que é grande. Ai, ai, ai. Xande, o fato é que Isaías aqui, para onde Jesus foi? Foi morar em Cafarnaum e ele iria também passar ali por onde? Por Zebulon e Naftali. Então, Naftali. Naftali. Então, o que é que acontece? São os filhos de Jacó, são filhos de Jacó, né? Que se afastaram da fé, se afastaram Sim. da fé. E aí Isaías profetizou dizendo que é, Zebulon e Naftali iriam ver uma grande luz, iria ser abençoado, a luz ia raiar sobre eles ali, porque Jesus ia estar passando por eles. É incrível, cara. Como a prova se cumpre. Estou É, falando aqui com o Gil e Jeff, que estão aqui é em muito casa. forte, né? O povo que vivia Eu nas quero aprender trevas inglês comigo aí, uma você fez grande aí também, luz. poxa. Esse texto aqui, essa parte aqui que ele menciona do profeta é muito forte, né? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Uma luz. Aleluia, Senhor. Amém. Uma Aleluia. luz! Aleluia. Olha, Alexandre, olha que aí vem o discurso de Jesus. Olha, João Batista com aquele discurso forte, né? Impetuoso. Aí vem Jesus no verso 17, diz assim, ó. Daí por diante, passou Jesus, o início do ministério de Jesus, né? Inclusive foi até Cleiton colocou aí, o início do ministério de Jesus. Daí por diante, passou Jesus a pregar, a dizer, olha Jesus falando, que coisa, que amor, cara, eu amo Jesus, que Deus é esse? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso aqui é Deus, meu irmão. Josemar, esse capítulo aí, eu tenho me aprofundado muito nesse trecho aí do 18 ao 21, tá? De Mateus, capítulo A 4. vocação dos discípulos. E em Marcos está capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória agora. Fala basicamente o mesmo texto, só que de uma forma diferente.
Marco, ele retrata até de uma melhor forma do que Mateus aqui, a respeito disso aqui. Cara, o que eu aprendi aqui foi, assim, algo divino esses dias e você vai encaixando as pedras, porque Jesus fala aqui de arrependimento, né? Quando ele chama aqueles homens para homens improváveis para fazer coisas impossíveis, porque Isso. ele não chamou nenhuma peça boa ali, só chamou peça rara. Então, eu me enquadro nisso, né? É assim, quando Eu tô vejo aí, isso, viu? Eu tô nesse meu aí, bicho. não, quando eu vejo isso, eu fiz, Xandinho tá ali. Xandinho é daquele discípulo ali, baterdeiro, pescador, que tava ali de bobeira, e Jesus fez assim, crê no Juninho, Evangelho. líder, Juninho tá aí, graça e paz. Crê no Evangelho, né? Crê no Evangelho, e aqui Jesus fala de arrependimento, crê no Evangelho e ter fé, que é fundamental aqui, Isso. porque esses homens não iam seguir Jesus sem ter fé, né? E ainda tem outro fato bem relevante aqui, e é um fato que eu acho que para mim é o primordial. Siga-me. Jesus pede para seguir. E simplesmente esses homens deixam tudo e seguem. Beleza, que lá na frente depois erraram, pecaram, falharam, porque ainda não tinham consciência de tudo que ia acontecer, né? Mas é sensacional aqui esse texto que fala de arrependimento, fala de fé, fala de uma caminhada de verdade de evangelho e seguir Jesus. Eu acho que tudo é isso que a gente está fazendo hoje. Isso aí, Cleiton. Cleiton botou uma referência aí, Marcos 1, 14 a 20. Xande, nesse texto, Xande, do Mateus 4, 18 a 22, me chama muita atenção. Eu já fiz até já ministrei até sobre isso, cara. É muito incrível. Você vê, Jesus ia passando por onde? Junto à Mar da Galileia, e lá ele encontrou dois irmãos, Simão, Pedro e André. Encontrou Simão e André, os dois irmãos. Cara, ele disse assim, Jesus chamou eles, e o que aconteceu? Imediatamente eles atenderam ao chamado de Jesus. Aleluia. Fica outra lição, meu irmão, pra gente. Então, o texto bíblico é rico e cheio de lições. Sabe quantas vezes, Xande, Deus tem me chamado, Deus tem chamado você que está aqui nessa live, nesta noite, tem chamado você para um propósito, para um ministério, para algo específico, e você tem protelado, tem se demorado em atender o chamado de Jesus. Se ele te chamou, obedece, atende, segue. Ele tem coisas grandes a fazer na minha e na sua vida. Não demora, não. Foi assim com Pedro e André, e foi assim também com João e Tiago. Da mesma forma, Jesus ia passando, encontrou João e Tiago e os chamou, e eles imediatamente largaram tudo que estavam fazendo e foram seguir a Jesus para cumprir o seu propósito, do qual sequer eles tinham plena consciência do que seria ainda. Mas quem estava chamando eles era quem iria capacitar. Isso eles podiam ter certeza. É verdade, Zé. Na verdade, aí é escolher, na verdade, de fato, a direção do Espírito Santo, né? É você escolher, de fato, a direção do Espírito Santo. É você se posicionar. É você, na verdade, adorar e abrir mão de algumas coisas, né? Então, às vezes a gente fica muito parado em algumas coisas, né? E é exatamente isso que Cleide falou aí, né? Ter um coração disponível ao Senhor, né? Então, a gente precisa ter um coração disponível, né? Porque é aquilo que eu falei, Deus não vai procurar pessoas certinhas, não, porque certo demais, eu acho que já tem que estar no céu. Eu acho que Deus vai procurar homens improváveis mesmo, como procurou aqui André, Pedro, depois Tiago, né? Depois, meu Deus do céu, João. Então, assim, são homens improváveis, né, que estavam no meio do caminho fazendo pesca, limpando rede ou algo do tipo, servindo para pagar impostos, né? Então, é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente vive um mundo muito pesado, né? Muito atribulado. A gente vê muitas coisas acontecendo. E é desses homens e mulheres, na verdade, que Deus quer que a gente faça essa caminhada. São homens e mulheres improváveis para fazer coisas impossíveis para Deus. Então, assim, essa é a caminhada. Eu venho falando isso, eu venho tocando nesse assunto direto com as pessoas, aquelas pessoas que
tem crido, tem acreditado, não desistam do seu chamado, não desista da sua caminhada. A gente sabe que realmente não é fácil algumas coisas, né? Mas a gente precisa, de fato, ter essa caminhada com Deus mais forte, né? E agora, Xande, para finalizar o capítulo 4, o finalzinho, como a gente viu aí no versículo 18, Jesus deu início ao seu ministério, né? Começou ali, através de Mateus 4:18, a partir do 23 ao 25, a gente vê que Jesus começou dali em diante a percorrer as sinagogas, as cidades circunvizinhas, e começou ali o seu ministério com operação de poder, de milagre, de cura. Ele saiu manifestando o poder de Deus, curando enfermidades, fazendo milagres, prodígios, maravilhas. A sua fama se expandiu e multidões já o seguiam. Então, Deus nos chamou exatamente para isso mesmo, meu irmão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a nossa pregação não consiste em sabedoria humana, mas sim em poder e em espírito. É isso que deve consistir a nossa pregação. Não apenas em sabedoria humana. Deus nos chamou. Quando ele falou lá em Marcos 15:16, que para a gente ir e fazer discípulos, ele disse, olha, que nós deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles fossem curados. O mundo espera, Alexandre, ver muito mais do que palavras. O mundo quer ver em mim e em você a ação de Jesus através do seu Santo Espírito. Amém, meu irmão. Glória a Deus. É isso mesmo. A gente andou muito junto, né? Fazendo algumas ações sociais. E a gente vê a necessidade das pessoas, né? A ser tocada, a uma oração, a um desejo de que a gente faça algum milagre ali, né? A gente ia, né? Na verdade, fazer as ações, levar alimento físico, né? Para as pessoas. Mas, muitas das vezes, e eu falo para você, eu acho que 90% das pessoas queriam, na verdade, era um apelo espiritual, uma oração, um milagre vindo da nossa parte, porque eles sentiam ali a necessidade de estar próximo de Deus, né? É muita angústia, né, meu irmão? Ver as pessoas na rua. É angustiante. Eu creio nisso, José. Eu creio numa igreja que faça esse movimento crescer, que faça as pessoas entenderem e verem Jesus em nós mesmos, né? E que a gente possa operar esses milagres através do nome de Jesus. Porque é isso que ele fala, né? Que nós iríamos operar milagres até maiores do que ele tinha operado, né? Então, através do seu nome, iríamos operar milagres. Então, é nisso que eu tenho crido, sabe, Zé? É nisso que eu tenho crido. De uma igreja muito relevante, de uma igreja séria, genuína, que possamos estar, de fato, não só atraindo seguidores, como aqui no início da caminhada de Jesus, ele atraiu muitos seguidores, mas até o próprio Jesus depois ele teve que repreender esses seguidores, porque ele mesmo fala depois, vocês estão atrás de mim por conta disso, daquilo outro. Então, assim, tem muitas pessoas que vão nos seguir atrás de alguma coisa, né? Mas elas têm que ter na consciência, e a gente precisa passar isso para elas, que a gente está aqui para servir a Deus, servir ao ministério do reino, ao ministério de Jesus. Aleluia, aleluia. E eu quero finalizar, Xande, que a live de hoje é bem rapidinha. Eu quero finalizar com um texto de Colossenses. Peraí, deixa eu ver o que foi que Cleiton falou aqui. Cleiton falou, o povo tem fome espiritual, mas deixa muito a carne falar. Mas é misericórdia, mas é verdade. É verdade. Eu quero terminar aqui, Xande, com um texto de Colossenses, capítulo 1, verso 27, que diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele em nós é a esperança da glória. Então, em nome de Jesus, Xande, eu quero agradecer a você por ter participado comigo desse momento incrível. Espero que seja a primeira vez de muitas, tá? Fique à vontade. Para todas as noites que você quiser, dar uma palavrinha aqui comigo. É sempre um prazer estar junto com você, compartilhar qualquer coisa com você. Você é um homem, você tem uma família que me inspira muito, então a gente vai estar sempre caminhando junto, né? E que Deus faça algo maior na sua vida e nas nossas vidas, né? Que a gente precisa distribuir esse amor que Cristo Deus deu para nós, né? Que a gente precisa transbordar o amor. Aleluia. A gente precisa mergulhar
nesse amor de Cristo e fazer com que isso transborde para as pessoas, né? Eu não quero, eu não quero ser aquele 120 que ficou com Jesus, não. Eu queria que, na verdade, fosse 500, né? Que a gente possa aumentar essa quantidade hoje para que Jesus olhe realmente e veja uma igreja rica e eficiente para a glória do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Falando Entre Nós, aqui, Mateus capítulo 4. Após acabar a live, vai lá, pode comentar, fique à vontade, compartilha, marca alguém que pode crescer, que pode aprender, que pode contribuir no seu comentário lá dessa live que vai ficar salva lá no feed da página. Então, no nome de Jesus, manda para todo mundo que você puder mandar, tá certo? Xande, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe, queridão. Obrigado a todos que estiveram comigo aqui do início até o final. Aqueles que só entraram, deram uma passadinha e saíram. Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo, tchau.